Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a quinta aula da 20ª semana. Estamos encerrando mais uma semana de atividades. Eu trouxe para vocês novamente o livro A Cegonha e a Raposa e Outras Histórias do projeto Conta Pra Mim. Vamos lá? A história de hoje é O Carvalho e o Caniço. O Carvalho, vistoso, para ser imitado, aconselhou o caniço a não se curvar perante a passagem do vento ou de qualquer brisa. O caniço respondeu: Você é robusto, forte, né? Pode ficar firme. Um furacão passou e arrancou do chão o carvalho, com raízes e tudo. Mas o caniço, que se contorcia, resistiu. E aí, o que vocês entenderam dessa história? Olha só, o Carvalho, todo forte, durão, falou: não, você não tem que se curvar, né? A passagem do vento. Você tem que ficar firme. E o Caniço falou: poxa, mas você é forte, né? Você consegue fazer isso. Eu não. Só que aí, quando veio um furacão, o Carvalho, que era forte, né, que era resistente, foi arrancado do chão com raiz e tudo. E o caniço, que estava se contorcendo, que estava se balançando, né, conforme o vento, continuou ali firme e forte. O que a gente pode entender disso? Às vezes a gente passa por algumas situações e a gente encara, né, bate de frente, briga, e nem sempre esse é o melhor jeito da gente encarar as coisas, né? Às vezes a gente pode ser mais maleável, não precisa brigar por causa de tudo, né? Dá para a gente entender o lado da outra pessoa, dá para a gente perceber que a gente também precisa mudar em alguns aspectos, que a gente não é certo o tempo todo, né? Então, esse é o ensinamento dessa fábula. Nem sempre ser igual ao Carvalho, que bate de frente, que é forte, que fica lá firme, nem sempre é a melhor escolha. Às vezes a gente pode ser igual ao caniço, né? Dançar conforme a música, falar tudo bem, dessa vez passa, tá tudo certo, né? Para nós mesmos ficarmos bem, né? Porque às vezes quando a gente bate de frente com tudo, briga por causa de tudo e fica irritado, a gente faz mal para a gente mesmo, né? A gente fica com um clima pesado, o corpo parece que fica dolorido de tão bravo que a gente fica, o rosto fica fechado, fica mal, né? E às vezes a gente pode levar a vida com leveza, como fez o caniço. Certo, pessoal? Muito bem. Muito bem, então essa foi a nossa leitura de hoje, né? Nossa pequena leitura de hoje. O livro terminou, né? Esse livro da fábula da cegonha raposa e outras histórias. Então, na próxima aula, nós iniciaremos um novo livro. Combinado? Muito bem. Seguindo aqui, então, nosso calendário do mês de agosto. Estamos encerrando a semana, hoje, dia 6 de agosto de 2021, ou 6/8 de 2021, sexta-feira. Na aula de ontem, nós já retomamos, né? Os meses do ano, os dias da semana, né? Então, todo mundo já sabe por que esse é o 8º mês do ano, né? Nós temos 12 meses, o ano já está acabando, né? Se recordam da aula de ontem? Muito bem, então vamos lá. Seguindo aqui no nosso cronograma, estamos encerrando mais uma semana, né, de atividades. O nosso assunto ainda é fábula. Hoje vamos encerrar essa sequência didática, tá? Das fábulas. Então, teremos aqui aula 8, escrevendo uma fábula, e aula 9, revisando para ler melhor. O livro Aprender Sempre, né, que é o que nós estamos trabalhando sempre. As páginas são 44 e 45. Então, podem abrir o livro, abre lá na página 44, coloca a data, página 45, coloca a data, tá bom? Pessoal, olha, a aula de hoje, a proposta, né, era que vocês escrevessem uma fábula, tá? De autoria de vocês, tá? Vocês deveriam inventar uma fábula. Porém, como nós estamos trabalhando
através das videoaulas, né? Estamos fazendo atividades coletivamente. Nós vamos fazer uma adaptação dessa atividade, tudo bem? Então, ao invés de nós escrevermos uma fábula de autoria nossa, nós vamos reescrever a fábula que nós lemos na aula anterior. Quem lembra qual era a fábula? O lobo e o cão, né? Vocês se recordam? Então, nós fizemos na aula passada um planejamento, lembram? No final da aula, nós planejamos como poderíamos recontar esta fábula, quais as partes importantes, né, desta fábula. E nós fizemos, então, preenchemos, então, essa tabela, né, no final da aula. Então, nós temos aqui quais eram os personagens, onde aconteceu, né, a história, quais foram as ações, né, desses personagens na fábula e a moral da fábula, certo? Então, nós vamos retomar aqui esse planejamento para que a gente possa fazer a escrita, né, a reescrita da fábula na página da atividade, que é essa página aqui, tá? Então, nós vamos utilizar essas linhas mesmo, né, que nós utilizaríamos se nós estivéssemos escrevendo uma fábula de autoria nossa mesma. Então, nós vamos utilizar o mesmo espaço, tá? Só que vamos mudar a proposta, vamos fazer a reescrita da fábula do lobo e o cão, ok? Então, retomando aqui, olha, quais eram os personagens? Quem lembra? A gente só tinha dois, né? Que era o lobo e o cão, né? Onde aconteceu essa fábula? Vocês se recordam? Eles estavam andando pelo caminho, né? E aí se encontraram e conversaram, né? E as ações, quais foram as ações? Vocês se recordam? Vamos olhar aqui, olha. Primeiro eles se encontraram, né? Estavam andando pelo caminho e se encontraram, né? E aí, o que vem depois? A admiração do lobo com o cão. Então, quando eles se encontraram, o cão falou: Nossa, você está bonito, gordo, com pelo lustroso. Nossa, como você está bem, né? O lobo ficou admirado com a aparência do cão. Ele falou: Nossa, olhou para o cão e falou: Nossa, mas você está muito bem. Como se tivesse até com um pouquinho de inveja, né? De como o cão estava aparentemente muito bem, né? E aí a próxima ação é: eles conversaram. O que teve nessa conversa? Né? O lobo falou que estava admirado com a beleza do cão. E o cão, o que o cão respondeu para o lobo? O cão sugeriu que o lobo procurasse um dono, um amo. Por quê? Porque ele deu a entender que ele estava tão bem daquele jeito, aparentemente tão bem, porque ele tinha uma pessoa, um ser humano, que cuidava dele, que colocava boas comidas, que dava água, né? Que cuidava, dava banho, cuidava do pelo dele, né? Então, ele sugeriu ao lobo que, se ele quisesse ficar tão bonito e tão bem quanto o cão estava, ele deveria procurar um amo, ele deveria procurar um dono, né? E eles seguiram pelo caminho, né? Provavelmente pensando em como fariam para achar um dono para o lobo. E então vem a próxima ação, que é o quê? O lobo percebe que tem algo errado no pescoço do cão. Ele nota que o pescoço do cão está esfolado, né? E ele fica intrigado com isso, com esse machucado, com isso que tem no pescoço do cão. E aí o cão conta para ele que isso se deve ao fato de que o dono prende ele durante o dia para que ele não espante as visitas, né? Para que ele não avance nas pessoas, não espante as pessoas. Então, por isso, ele ficava preso durante o dia e que à noite ele ficava livre e só o único trabalho que ele tinha era de latir, né? Se aparecesse algum ladrão, alguma coisa acontecesse ali de errado, né? Esse era o único trabalho. Mas ele disse para o lobo
que aquilo no pescoço dele era por conta da coleira, né? Que ele ficava preso durante o dia. E aí o lobo repensa, né? Opa, será que é isso que eu quero para minha vida? Olha lá, ele desiste. Por que que ele desiste? Porque ele prefere a liberdade que ele tem do que ficar preso e dependendo de alguém mandando, né, nele o tempo todo, né? Então, qual a moral que nós descobrimos aí nessa fábula? A moral é melhor a liberdade ao invés da fartura, né? Então o lobo entende que é melhor ele ter liberdade do que ter fartura, né? Que o cão tinha essa fartura toda, mas não era um animal livre, né? Como o lobo era. Então o lobo desistiu da ideia de procurar um amo porque ele preferia ser livre, né? Então, esse foi o nosso planejamento para que a gente possa agora reescrever esse conto. Então, vamos lá, nós vamos iniciar a reescrita do conto. Olha lá, então, nós vamos iniciar com o título, né? Qual é o nome da nossa fábula? O nome é O Lobo e o Cão. Então, nós vamos escrever aí nessa linha que é um pouquinho menor, né? Que é o espaço para o título. E aí, nós vamos iniciar. Como que nós podemos iniciar? Lá no nosso roteirinho, né? Que nós fizemos nosso planejamento, nós descobrimos onde aconteceu a fábula. A fábula aconteceu no caminho, né? Então, nós podemos escrever que o lobo e o cão encontram-se pelo caminho, né? Eles estavam andando e eles se encontraram no caminho, né? Essa foi a primeira parte do nosso planejamento, né? Foi a primeira parte onde aconteceu, né? Onde se passou a história, no caminho, né? Então, aqui nós já usamos o título, né? Com os personagens, e que eles se encontraram no caminho. Então, agora, aqui a gente já pôs a primeira ação, né? Encontram-se. Agora vem a parte da admiração do lobo com o cão. Como que a gente pode colocar isso lá na nossa reescrita? Então, aqui eu pensei assim, olha, o lobo e o cão encontram-se no caminho. Ao ver o cão, o lobo disse. Então, agora vem a admiração do lobo. Olha lá, o que que ele disse? Como nós vamos ter a fala de um personagem, nós temos que colocar o quê? 2 pontos aqui no disse, né? Olha lá no disse. 2 pontos. E na linha de baixo, nós temos que iniciar a fala do personagem com travessão. Não se esqueçam disso, tá? Então, porque aqui é uma fala de um personagem. Então, precisa dos 2 pontos e do travessão. Então, o que que ele disse? O lobo, admirado com a beleza do cão, disse: Estou admirado com a beleza dos seus pelos e com a sua boa aparência. Olha lá. Então, ele está admirado. E aí ele diz: Eu também queria estar assim. Ele diz isso na fábula original? Não, né? Mas ele dá a entender que ele está sentindo até um pouco de inveja, né, do cão, pela beleza, né? Por ele estar assim tão bem, gordo, com fartura, né? Então, a gente vai traduzir essa pequena inveja aí, né, que ele está sentindo, dizendo que ele também queria estar daquela maneira, tá? Então, a gente já cumpriu mais uma ação, né, do nosso planejamento. Então, ele estava admirado, né? Estou admirado com a beleza dos seus pelos e com a sua boa aparência. Eu também queria estar assim. Então, seguindo aqui no nosso cronograma, agora eles vão conversar, né? E o cão vai sugerir que o lobo procure um dono, um amo, né? Vamos colocar isso lá na nossa escrita. Bom, continuando, tem a resposta do cão agora, né? Olha,
Se quiser ser assim, sugiro que arranje um dono, né? O cão diz para ele, né? Lembrando que a fala de um personagem começa então com um travessão, não se esqueçam, tá? Então o cão conversa com ele, diz para ele que se ele quiser ser tão belo, né, ter um pelo tão lustroso, ficar, né, com fartura, ele sugeria que o lobo arranjasse um dono, né? Tenho boa comida e bom tratamento. Só preciso latir à noite para espantar ladrões, disse o cão. Então, aqui em resposta ao que o lobo, né, questionou, né, se admirou com a beleza, em resposta, o cão diz para ele: olha, se você quiser ficar assim tão bem quanto eu sugiro que você encontre um dono, né? Que eu tenho boa comida, bom tratamento, só preciso latir à noite para espantar ladrões, né? Essa é a colocação do cão, né? E seguindo aqui, então, o que acontece depois? Olha lá, vamos voltar no nosso planejamento. E aí, o que vem agora? Ó, o lobo nota o pescoço esfolado e o lobo desiste. Bom, olha lá então. O lobo gostou da ideia e seguiu com o cão. Então, eles estão seguindo o caminho, pensando provavelmente em como arranjar um dono para o lobo, né? E aí, seguindo o nosso cronograma, nós vimos que nesse momento em que eles estão seguindo o caminho, o lobo percebe o pescoço do cão, né? Percebe que tem um machucado, tá esfolado, tá estranho o pescoço do cão. E aí ele pergunta: o que foi isso? O que aconteceu no seu pescoço? E o cão responde que isso é por conta da coleira que que o dono, né, prende ele durante o dia para que ele não espante as visitas, né? E por isso esse machucado no pescoço dele, tá? E aí o lobo fala, opa, né? Repensa ali se ele quer mesmo isso e no fim ele desiste. Por quê? Porque ele prefere ser livre, né? E aí vem a moral da nossa fábula. Melhor ser livre, né? Do que ter fartura, né? Então, esse final, a partir do momento em que eles seguem o caminho, né? Esse final, quem vai escrever são vocês. Eu não vou colocar o final da fábula aqui. Vocês é que vão escrever, tá? Esse final, onde o lobo, no momento que o lobo percebe o machucadinho, né? Percebe que o pescoço do cão está esfolado, questiona, o cão responde e o lobo acaba desistindo, né? E no final de tudo, vocês vão escrever o quê? A moral. Olha a moral aqui no nosso planejamento. Já está escrito aqui, nós já pensamos nisso na aula passada, né? Olha, é melhor a liberdade ao invés da fartura. Então, tudo isso vocês vão escrever aqui nesse final. Então, a gente já fez o início da fábula, né? Quase que a gente fez a fábula toda. Ficou só o finalzinho para vocês escreverem. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, terminarem a escrita desta fábula sem copiar, tá bom? E aí, vocês retornam aqui para a gente terminar a última atividade dessa sequência, que é onde a gente vai olhar se está tudo correto, se a gente respeitou todos os passos, né, para a escrita. Ok? Então, vai lá. Pronto, pessoal, retornaram aqui. Eu vou pedir para vocês enviarem uma foto, tá? Ou mostrarem quem está indo para a escola já, né? Que às vezes não está indo todos os dias, enfim. Mostre para a professora de vocês como vocês fizeram a reescrita desta fábula, tá? Podem colocar lá, explicar para a professora, vocês fizeram o início da fábula comigo na videoaula e o final vocês fizeram sozinhos, né?
Então, mandem lá o final para a professora de vocês. Eu tenho certeza que elas vão ficar muito orgulhosas da escrita de vocês, certo? Muito bem, então, continuando aqui, nós temos ainda a aula 9, onde nós vamos revisar a nossa escrita, tá? Então, nós vamos fazer uma revisão, vamos reler a parte que nós já fizemos juntos, tá? E nós vamos preencher esta tabela aqui. Como nós não fizemos juntos a fábula toda, eu não vou preencher a tabela toda. Algumas partes vocês vão ter que preencher quando vocês terminarem, né? A parte que vocês vão escrever sozinhos, tá bom? Mas vamos voltar lá na nossa fábula para reler o início, né? O que nós fizemos juntos. Então, a nossa fábula ficou assim. O lobo e o cão. Lobo e cão encontram-se no caminho. Olha lá, eu não coloquei um ponto final aqui. E aqui precisa de um ponto final. Então, aqui, olha, no caminho, ponto final. Olha como é importante nós relermos aquilo que nós escrevemos. Porque às vezes a gente está tão empolgado escrevendo que a gente esquece de coisas importantes, tá? Então, vamos lá. Lobo e cão encontram-se no caminho. Ao ver o cão, o lobo disse: Estou admirado com a beleza dos seus pelos e com a sua boa aparência. Eu também queria estar assim. Se quiser ser assim, sugiro que arranje um dono. Tenho boa comida e bom tratamento. Só preciso latir à noite para espantar ladrões, disse o cão. O lobo gostou da ideia e seguiu com o cão. Então, essa parte nós fizemos juntos, né? E aí, vocês que vão terminar a fábula. Então, algumas partes lá da tabela que a gente tem que analisar, vocês vão ter que fazer depois de escrever essa parte aqui, ok? Então, aqui, nós vamos marcar um X se nós fizemos, né? Sim ou não fizemos, ok? Então, nós escrevemos o título na nossa fábula? Escrevemos, né? O lobo e o cão. Então, sim, demos um título para a nossa fábula. A sua fábula traz animais como personagens? Sim, traz animais como personagens. O conflito gerador é uma situação cotidiana? É uma situação cotidiana, né? São dois personagens que se encontram, que conversam, um está admirado com o outro, né? Eles conversam, o cão sugere para ele que ele procure, né? Dê dicas, né? Olha, procure um dono e tal. Então, sim, é uma situação do cotidiano, né? Agora, olha lá. Usaram a pontuação corretamente? Bom, no pedaço que nós fizemos juntos, nós usamos a pontuação corretamente, né? A professora colocou um ponto final aqui que não tinha, que deveria ter, né? Olha, nós usamos vírgula, nós usamos dois pontos, nós usamos travessão para a fala do personagem, nós usamos um ponto de exclamação aqui, olha, onde no momento em que o lobo fala, olha, eu também queria ter essa aparência, eu também queria estar assim, né? Então, nós usamos o ponto de exclamação. Então, sim, olha, nós usamos o hífen quando separamos a sílaba, né? Separamos a palavra, né? Tratamento, olha lá, o hífen, para separar, né? Porque não coube tudo na mesma linha. Então, tudo isso faz parte da pontuação. Porém, vocês só vão responder aquela pergunta após vocês terem escrito a parte de vocês, o final da fábula, tá? Então, vocês vão ler, reler, ver se está faltando alguma pontuação, se vocês colocaram um ponto final no lugar correto, se vocês utilizaram a vírgula, tá? Então, essa eu não vou responder, você vai responder no final, quando você terminar, tá? A fábula foi escrita com qualidade? Novamente, nós já lemos o início, ficou bem legal o início, mas vocês só vão preencher essa daqui também quando vocês terminarem a parte de vocês, a parte final da fábula, tá? Daí vocês vão ler tudo novamente e vão ver se ficou legal, se tá faltando alguma coisa, né? Se a escrita ficou boa, né? Tudo isso. E aí, por último, esse a gente já pode fazer junto,
se a fábula tem um ensinamento. Tem um ensinamento, né? Por que que eu vou preencher esse? Porque esse ensinamento está lá no nosso planejamento, né? Nós já pensamos nesse ensinamento ontem, não, desculpa, na aula anterior, né? Então, na aula anterior, nós já, a hora que fizemos o planejamento, nós já colocamos a moral da história lá, né? Então, sim, tem um ensinamento que vocês vão colocar no final da escrita de vocês, lá no final, como moral. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então hoje nós estamos encerrando uma semana de atividades e também estamos encerrando essa sequência das fábulas, tá? A partir da próxima aula nós teremos uma sequência nova. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de mandar a foto, tá? Da fábula que vocês terminaram de escrever para a professora de vocês, para o professor de vocês, tá bom? E é isso. Eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana e espero vocês na nossa próxima aula, segunda-feira. Combinado? Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.